Olá, boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Ana Lídia Durval. Eu vou mediar essa live junto com o Glauber. Primeiro, gostaria de dar um bem-vindo a vocês que estão aqui, o público que está nos assistindo. É uma honra, né? Um prazer estar mediando essa live junto com o Glauber. E a gente está numa live super especial hoje, né? Mais uma live do grupo de pesquisa Matemática Queer, Estudos de Gênero e Sexualidades em Educação Matemática, liderado pelo professor Aguinaldo Skincalha, que é meu orientador. Eu vou me apresentar e me descrever brevemente, antes que os colegas façam o mesmo. Então, como eu disse, meu nome é Ana Lídia, eu sou uma mulher cis, hétero, parda, de cabelos castanhos e enrolados e descoloridos. Atrás de mim tem um mural com um mapa mundi desenhado. Eu estou com uma blusa escura, um cordão, um batom vermelho, e vim falar com vocês hoje, mediando, né, esse encontro interessantíssimo entre o Alexandre e o Ricardo, nossos convidados, muito mais do que especiais. Vou chamar o Glauber para falar um pouquinho também com a gente. Mas antes, desculpa, Glauber, eu gostaria de agradecer imensamente a Dirac pela promoção, né, da acessibilidade em Libras dessa live, isso é muito importante para nós, né? Até por isso a gente se descreve, para ficar acessível também para pessoas cegas. Em especial a Érica e a Ana, que vão ser as intérpretes que vão estar aqui conosco, né? Nosso muito obrigado, a live é muito mais completa, né, com vocês. Agora é o Glauber, por favor. Olá pessoal, eu sou o Glauber, eu sou um homem branco, cis, e eu sou bissexual. Eu tô com uma camiseta azul escura, tô com fone de ouvido branco, eu estou com meu cabelo castanho e liso, e atrás de mim tem uma prateleira com algumas roupas e canecas. E é isso, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, e eu acredito que vai ser um evento muito especial para todo mundo. Agora eu gostaria de pedir para que o Alexandre pudesse se descrever, por favor. Olá, boa tarde a todas, todes e todos. Meu nome é Alexandre, eu tenho 30 anos, sou homem cis, branco, gay, eu sou careca, tenho uma barba castanha grande, média, na verdade. Eu tô com uma blusa branca, eu tenho um piercing no nariz, tenho brincos na orelha e atrás de mim tem uma parede azul com algumas fotos penduradas, uma prateleira e uma cortina. Agora eu vou chamar o professor Ricardo para se apresentar. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Olá, pessoal. Cumprimentar a todos. Desde já agradecer o convite para estar nessa live. E me apresentando, então, sou Ricardo Assunção. Estou aqui em Goiás, em Urutaí, na cidade do interior. Estou no Instituto Federal Goiano, que é onde eu trabalho, aqui na cidade de Urutaí, na minha sala. Minha sala, atrás de mim, tem um papel de parede meio geométrico, uns nichos com alguns livros, umas canecas. E eu estou sentado na minha cadeira com uma camiseta rosa, tenho uma barba mais branca, quase mais branca do que preta já, né? Mais escura, bem esbranquecida. Já tenho pouco cabelo, daqui a pouco vou estar igual o professor Alexandre mesmo, né? Chegando próximo ali da calvície. Então, sou um homem pardo, cis, homossexual, e é um prazer imenso estar aqui para a gente discutir um pouquinho sobre essa temática. Novamente, eu já agradeço o convite e que bom poder dividir os trabalhos aqui com vocês hoje. É verdade, o prazer é muito grande mesmo. A gente vai falar um pouco hoje, né, sobre os processos de exclusão pela matemática, em especial na sala de aula, mas também nos contextos que, né, os nossos participantes queridos vão trazer. Eles têm trabalhos incríveis, interessantíssimos, e vamos ouvir um pouquinho e começar com o Alexandre, certo? Vou colocar só ele na telinha para a gente conseguir ouvir melhor. Joia. Então, gente, boa tarde novamente.
Meu nome é Alexandre, como eu disse, tenho 30 anos, sou daqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, e fiz a minha graduação e meu mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF. Eu estudei a vida inteira em escolas públicas, e a minha graduação e o meu mestrado também foi em uma instituição pública, então eu defendo muito o ensino público do nosso país. Antes de falar um pouco da minha pesquisa e direcionar a gente para alguns possíveis diálogos, eu queria dizer inicialmente quem é o Alexandre. O Alexandre é um homem que se percebeu gay muito cedo. A minha orientação sexual, a minha atração por homens, por meninos, ela apareceu muito cedo, assim, eu me descobri muito cedo. Na verdade, eu não gosto de falar descobrir, eu gosto de falar percebi, eu me percebi muito cedo. No meu ambiente educacional, quando eu estava nos anos iniciais, quando eu estava no ensino fundamental, eu encontrei muita resistência, apesar de ser um homem branco, eu sei que é um lugar de privilégio na nossa sociedade, o fato de ser gay me trouxe muitos problemas, muito bullying, eu não tinha acesso a diálogo, eu não tinha pessoas que me defendiam dentro do ambiente escolar. Então, quando criança, estudei em instituições públicas a vida inteira, como eu disse, eu sofri alguns preconceitos e eu não tive amparo quando eu sofri esses preconceitos. Eu falei, as coisas podem melhorar no ensino médio, quando eu chegar com uma cabeça melhor, as pessoas entendendo mais esse contexto e essas questões, mas o que a gente viu, na verdade, é que piora, né? No meu caso, no ensino médio, principalmente, piorou bastante. Eu não encontrava acesso à informação, eu não encontrava acesso a pessoas que pudessem me amparar de alguma forma dentro do ambiente escolar. Então, é preciso falar sobre isso para que eu fale um pouco da minha pesquisa. Essa falta de amparo no ensino médio me trouxe em mente o seguinte: se os professores não tiverem informação sobre assuntos diversos, assuntos relacionados à diversidade, outros estudantes vão sofrer o que eu sofri quando eu era mais novo. E quando eu cheguei na graduação, que deveria ser um ambiente um pouco melhor, a gente vê que o ambiente de ciências exatas continua sendo, infelizmente, um ambiente majoritariamente composto por homens brancos e héteros, né? Então, é o padrão heteronormativo social que a gente, infelizmente, encontra em todos os lugares. Na graduação, depois que eu já tinha 18 anos, depois que eu já tinha um conhecimento para dialogar um pouco mais com o corpo docente que fazia parte da minha instituição, eu também sofri preconceitos, infelizmente. Eu lembro que eu estava numa aula de física, uma vez, física 3, e um dos professores virou e falou assim, quando foi explicar alguma coisa relacionada às cargas positivas e negativas. As cargas positivas são como os homens e se repelem, e as cargas positivas e negativas são como homens e mulheres que se atraem. Então, assim, isso numa instituição pública, superior, um professor lidando com estudantes é um pouco complicado. Assim. Só que eu falei, ainda tive o entendimento de esperar um pouquinho mais, né? Quando eu for para o mestrado, as coisas vão melhorar, mas aí não melhorar. No mestrado também, infelizmente, sofri preconceito. E mais uma vez, eu sei do lugar que eu ocupo de um homem branco dentro da nossa sociedade, mas a minha orientação sexual me fez passar por muitas coisas, muitas questões. Quando eu entrei no mestrado, eu fui orientado pelo professor Marco Aurélio Kisteman, e ele virou para mim e falou o seguinte: a gente faz o que você tiver a fim de fazer, eu vou abraçar a sua ideia. E, inicialmente, eu não estava pensando muito em abordar algo relacionado a gênero e sexualidades, a racismo, a machismo, porque eu fiquei com medo de ser rejeitado, de certa forma, dentro desse espaço, né, do mestrado em educação matemática. Embora a educação matemática ela traga diálogos muito importantes, quando a gente fala do GT13, que é o GT que eu participo, o grupo de trabalho 13, a gente vê inclusão e diferença num sentido que não aborda tanto as questões sociais, ou não abordava. Né? Agora a gente está começando a abordar mais, ainda bem. A gente tem grupos de matemáticos que estão falando sobre isso, mas aqui na minha cidade, no meu estado, Minas Gerais, ainda é muito raro de encontrar pessoas que fazem matemática e abordam esses temas.
Aqui a gente tem o GSED, que é um grupo de estudos relacionados a gênero e sexualidades, só que a maioria das pessoas, eu acho que todas, inclusive, posso estar errado, mas eu acho que todas as pessoas são de áreas que não são de ciências exatas, são de áreas mais ligadas a licenciaturas para o lado social, ciências sociais, história, geografia. Tanto é que o Rony, que é o coordenador desse grupo, junto com o Anderson, eles falam, Alexandre, você foi a primeira pessoa da matemática que pisou na nossa sala, porque a gente nunca teve essa abertura de diálogo com as ciências exatas aqui na UFJF. Né? Na UFRJ parece que é um pouco diferente, mas aqui na UFJF a gente não encontrou muito isso. Assim. E aí eu fui fazer uma disciplina com o Rony dentro desse grupo, e quando eu cheguei lá e fui surpreendido por essa fala, você é a primeira pessoa da matemática que faz uma matéria de gênero e sexualidades, eu falei, gente, a gente tem que mudar um pouco esse contexto. Então, eu falei com o Marco, olha, eu quero trabalhar no meu mestrado algo relacionado a isso, a essa temática. E veio a ideia de entrevistar professores de matemática para saber como que eles lidam com algumas situações dentro da sala de aula de matemática. Como que um professor de matemática lida com uma situação de opressão da sala? Como que um professor de matemática lida com LGBTfobia dentro da sala? Como que o professor de matemática lida com racismo dentro de uma sala de aula, uma situação que envolve, né, o racismo? E aí veio a ideia de entrevistar professores de matemática. Então, nós entrevistamos inicialmente. Aí, agora que eu expliquei um pouco o Alexandre, eu vou falar um pouco da pesquisa. Nós entrevistamos professores de 3 contextos diferentes. Professores, primeiro, recém-formados. A gente colocou dentro de um grupo de professores recém-formados em matemática. Todos fizeram matemática. Tá? Segundo, professores de escolas públicas. Então, a gente colocou alguns professores dentro desse grupo de professores de escolas públicas. E terceiro, professores de escolas particulares. E aí a gente ia para uma sala de forma sigilosa, tanto é que até os meus amigos mais próximos, ninguém sabe quem foi entrevistado. A gente deu essa segurança para que os professores se sentissem à vontade de expor suas opiniões, seus pensamentos, de uma forma que se aproxima um pouco mais da integralidade dos fatos, assim, né, da veracidade dos fatos. E a gente entrava numa sala e perguntava, olha, se acontecesse essa situação tal na sua sala de aula, o que você faria? A gente escutava os professores de escolas públicas, a gente escutava os professores recém-formados, e a gente escutava os professores de escolas particulares. O que você faria se você tivesse que lidar com uma situação de um estudante transexual que foi expulso de casa, vamos supor? Aí a gente coletava esses dados dos professores desses diferentes grupos e colocava na dissertação. Né? Na dissertação está disponível todas as entrevistas. Beleza, a gente coletou alguns fatos sobre como os professores lidam com isso na sala de aula. A gente podia apresentar somente, às vezes, um livreto informativo ou apresentar as próprias entrevistas mesmo, num material diferente, porque aqui no meu mestrado profissional em educação matemática, a gente tem que entregar um produto educacional. E nesse produto educacional precisa ter uma conversa, um diálogo com a dissertação. Então, a gente tem a dissertação e a gente tem um produto para ser aplicado dentro da sala de aula, né? Nesse programa de pós-graduação em educação matemática. Aqui na UFJF, esse programa pede um produto educacional para ser aplicado na sala de aula. E a gente podia fazer algo relacionado a isso. Só que eu gosto muito de audiovisual. Eu gosto demais assim, de editar vídeo, de produzir conteúdos. Eu gosto muito mesmo. E veio a ideia desse meu orientador, do Marco Aurélio, da gente fazer algo audiovisual. E eu falei, por que a gente não tenta fazer uma espécie de documentário? A gente chama de documentário, mas, na verdade, assim, a gente pesquisou muito antes de definir esse nome. O que se aproximou do gênero que a gente fez nesse produto educacional foi, de fato, né, a palavra documentário. Só que nesse documentário, nós temos atores. Nós não temos pessoas
não são os professores de verdade que deram entrevista para a gente que estão nesse documentário que aparece. Esse documentário ele veio como, inicialmente, com um contexto de formação de professores. A gente queria que esse produto educacional, em forma de documentário, que foi baseado naquelas entrevistas que eu coletei com aqueles 3 grupos, viesse de alguma forma ajudar os professores de matemática na sala de aula. Às vezes, tirar uma tarde, vamos assistir um produto aqui diferente de um professor de matemática que vai abordar outros assuntos que não só os conceitos de matemática pura. Então, a gente pensou nisso. O documentário ele tem 25 minutos, ele é um pouco mais curto, justamente por isso, para que a gente possa abordar de uma forma tranquila dentro da sala de aula de matemática e que possa gerar discussões também. Então, ele veio para auxiliar a formação de professores, inicialmente. A ideia era essa. Então, ia ser só os atores representando as falas e tal, tranquilo. Só que eu sou um cara que, assim, eu sou teimoso. Se eu gosto de um negócio, eu vou lá e falo assim, cara, eu vou tentar melhorar ao máximo isso aqui, entendeu? Eu gosto muito de correr atrás das coisas que me fazem sentir bem, assim, e produzir isso me fazia sentir bem. Foi quando eu tive contato com a produtora, com a produção de alguns grandes nomes da música popular brasileira, e, para minha surpresa, aquela história assim de eu conheço um amigo que conhece o produtor da Elza Soares, vamos supor. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar pedir isso aqui. Eu acho que eu vou tentar pedir uma música da Elza Soares para colocar no documentário. E, para minha grande sorte e honra, a gente conseguiu uma música da Elza Soares no documentário. E aí, quando a gente conseguiu, eu fiquei empolgado. Falei assim, eu vou procurar uns outros artistas que eu gosto muito. Então, a gente tem música do WD, que participou do The Voice. A gente tem música da Elza Soares, a gente tem música do Criolo. E foi muito importante para mim, assim, ter esse reconhecimento da produção desses artistas, né, dos produtores e tal. Então, o que era para ser só uma formação de professores começou a virar algo, para mim, assim, um pouco mais pessoal, como uma realização pessoal, diante de tudo aquilo que eu sofri, diante de todo o apoio que eu não tive, diante de todas as pessoas que não encontram esse apoio dentro da sala de aula, principalmente da sala de aula de matemática, porque a matemática é colocada como uma disciplina num lugar hierarquizado, num lugar de poder. Tem muitos professores de matemática grandes, inclusive, que falam que a matemática é a rainha das ciências e parece que coloca essa disciplina num pedestal e isenta a nossa responsabilidade social sobre outros assuntos que não sejam só a matemática pura. Então, virou um pouco algo pessoal, assim, cara, eu quero fazer esse documentário agora que eu consegui mais apoio de um jeito que fique marcado para mim. A importância desse documentário era para os professores e ainda é. Eu sou muito grato e feliz quando as pessoas reconhecem o meu documentário como um produto que ajuda na sala de aula. Apesar de eu já ter evoluído alguns pensamentos que hoje em dia eu faria diferente, mas a gente está sempre em evolução, foi muito mais uma conquista pessoal, assim, diante de um momento de pandemia, que a gente teve que mudar um pouco o contexto do documentário, diante do momento de dificuldade, porque eu não tinha muito acesso a equipamentos para filmar o documentário, então ele foi filmado todo no celular, e quando ficou pronto, assim, eu tenho um carinho especial, assim, pessoal, por esse trabalho. Eu fico muito feliz que outras pessoas também tenham encontrado nesse documentário essa felicidade que eu sinto em saber que a matemática está indo e gerando outras discussões que não somente aquelas que a gente espera. E aí está um pouco ligado ao tema que a gente está falando hoje, essas questões que eu estou falando, porque a sala de aula de matemática sempre foi um lugar de exclusão, não de inclusão. A escola como um todo, a depender do contexto, da direção dessa escola, dos professores dessa escola, é um lugar de muita opressão, de muita exclusão, mas eu acho que as disciplinas de exatas, assim, principalmente, excluem mais esses assuntos e deixam de abordar esses assuntos. Então, é muito importante para mim essa pesquisa, assim, eu sou muito realizado com ela. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o documentário,
mas ele está disponível no YouTube. Eu cheguei a passar o link para o Agnaldo, mas depois eu posso deixar aqui no chat para vocês verem. E a dissertação também está disponível no banco de dados da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a pessoa pode ver esse documentário e ainda ver que ele foi tirado exatamente como estão as entrevistas. Então, é algo que realmente às vezes choca, algumas respostas que a gente não esperava. Quando eu fiz as entrevistas, eu tive que ser parcial, mas eu escutei muitos absurdos, inclusive no sentido de professores falando que no nosso país o racismo não existe, que é como se fosse uma diferença de cor de cabelo, coisas completamente absurdas, só que infelizmente que retrata o diálogo e a fala de muitos professores, né? Então está aí disponível para quem quiser assistir esse documentário. Ele se chama X Não Pertence, justamente para brincar um pouco com essa linguagem matemática e associar as pessoas que não se sentem pertencentes à sociedade que a gente vive. E é isso, assim, eu penso em continuar essa pesquisa, no momento não, um pouco enrolado, mas futuramente eu queria muito continuar pesquisando sobre isso, e eu me sinto muito honrado e feliz de poder estar discutindo sobre isso em um grupo de pesquisa que para mim é referência, né, aqui no Brasil, que é o Matemática Queer, e então eu estou muito feliz mesmo de ter compartilhado um pouquinho do meu documentário e da minha trajetória com vocês. Agora eu acho que o professor Ricardo vai continuar a conversa. Oi, Alexandre, até ia te mandar uma mensagem para falar mesmo o nome, né, do documentário, caso o público não tivesse conhecimento, mas você falou no finalzinho e está disponível, né, no YouTube, então você coloca para a gente depois o link para nós colocarmos no chat lá. E, gente, vale muito a pena mesmo, assim, é realmente chocante, e tem uma qualidade, né, assim, porque eu acho impressionante o quanto a arte e o quanto essas questões audiovisuais, assim, elas trazem um peso diferente para as questões, né? Trazer um texto é uma coisa que tem sua potência, mas quando você vê pessoas falando, quando você vê uma movimentação e um trabalho de tão grande qualidade, né, isso faz toda a diferença. Então, quem está inclusive, vou agradecer o Agnaldo, nosso professor querido, está nos bastidores, e ele disse que colocou lá no chat para a gente o link. Então, antes de ficar falando demais, eu vou tirar o Alexandre e chamar aqui o Ricardo para continuar a conversa com a gente. Muito obrigada, Alexandre. E, Ricardo, agora é contigo. Tchau, tchau. Obrigado. Volto a agradecer o convite de poder estar aqui falando um pouquinho, trazendo algumas ideias para a gente pensar, para a gente refletir, quem sabe para causar alguma afetação. Eu acho que esse é o objetivo principal quando a gente tem lives como essas, e a oportunidade de poder alcançar várias pessoas para poder pensar um pouquinho sobre essas questões, né? Então, quando o Agnaldo me convidou para falar um pouquinho sobre processos de exclusão pela matemática, tem a ver com a minha tese de doutorado, que eu finalizei esse ano, foi finalizado em fevereiro, e eu discuti um pouquinho sobre essas questões, né? Eu fiz o doutorado lá na UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, no programa de pós-graduação em Educação Matemática, e fui orientado pelo professor Márcio Antônio da Silva. E aí, uma coisa interessante de pensar, inicialmente, é que eu não fui fazer doutorado exatamente com o objetivo de estudar essas questões de exclusão e a matemática, o currículo de matemática. Meu objetivo era outro. E aí, algumas coisas foram acontecendo até que acabou culminando nesse objetivo. Pois bem, vou falar um pouquinho sobre isso, depois um pouquinho sobre a pesquisa e lançar algumas coisinhas aí que depois a gente pode conversar. Quando eu
As minhas experiências também pessoais, as minhas vivências, assim como o Alexandre disse, né, sempre foram um pouco complicadas, principalmente no ambiente escolar, por causa desse lugar que a gente ocupa, né? E então essas questões de gênero e sexualidade, elas sempre me atravessaram, elas sempre me produziram. E aí uma coisa interessante já inicialmente eu quero lançar é assim. Eu fui fazer matemática, licenciatura em matemática. E por ser professor de matemática, parecia que eu não tinha uma certa autorização para discutir questões relacionadas a gênero e sexualidade por causa dessa formação em matemática. Quer dizer, uma formação em ciências exatas que inviabiliza de tratar de outras temáticas que a maioria das pessoas consideram ser mais do escopo das ciências sociais aplicadas, por exemplo. E aí, quando o professor Alexandre fala da questão da matemática, está num lugar de poder, da rainha das ciências, e ter toda essa importância voltada para ela, acaba colocando ela num lugar de uma ciência em si mesma, que não é atravessada por questões sociais e que as subjetividades das pessoas que a praticam, elas são desconsideradas no processo, e o que basta é somente aqueles resultados algébricos, numéricos e toda aquela estrutura matemática que aparece com as pesquisas que vão sendo desenvolvidas a cada dia. Então, por isso, por estar nesse lugar, nós, formados em matemática, detalhe, nós, formados em matemática, já somos vistos um pouquinho diferente pelas outras pessoas, exatamente por causa desse espaço, desse lugar de poder que a matemática também nos coloca num certo espaço de privilégio de poder dentro das instituições de ensino que a gente trabalha, e também desassocia a gente de poder conversar outras questões políticas, sociais, econômicas até que não, porque por tratar muito com números, dados, então você ainda é consultado e aquilo que você diz ainda é legitimado ainda, mas as questões de cunho mais social, gênero, sexualidade, questões étnico-raciais, então tudo isso é como se a pessoa que produz, que pesquisa, que pratica matemática, essas características elas não existem, como se elas não existissem, é somente uma massa cerebral pensante e é ela ali que vai produzir todo esse conhecimento que eles chamam de matemática e que basta em si mesmo. Pois bem, então, depois desse pequeno preâmbulo, isso me incomodava muito. Né? Então, como assim, por causa da minha formação em matemática, eu não posso discutir determinadas questões, inclusive pelo meu lugar de fala? Né? Então, eu pensei que era necessário eu partir para estudar um doutorado, fazer alguma pesquisa exatamente que tentasse interligar, conectar esses dois mundos, aparentemente, pelo menos para mim ainda naquela época, sem interseção, que era a circunferência do gênero e sexualidade com a circunferência da matemática. Eu queria buscar ali uma interseção, achar um espaço ali em que eu podia discutir as duas coisas, né? Pensar se era possível isso, né? Até pelo fato por estar muito envolvido dentro desse espaço, desse mundo da matemática, você acaba também deixando de ler outras coisas, inclusive pesquisas em educação matemática, que vai tratar essas outras características que não é levada em consideração pelo mundo de quem pratica somente a matemática. Então, quando eu comecei a pesquisar um pouco e buscar lugares e espaços onde fosse possível discutir esse tipo de coisa, de questão, eu acabei me aproximando da educação matemática e graças ao Encontro Goiano de Educação Matemática, que, aliás, está uma propagandazinha aqui que vai acontecer semana que vem na Universidade Federal, lá em Catalão, ainda dá tempo de fazer a inscrição, tá?
Eu acabei conhecendo numa mesa redonda que aconteceu em 2017 aqui em Urutaí, inclusive, e numa das mesas redondas eu acabei conhecendo o grupo de pesquisa Currículo e Educação Matemática da UFMS, que é o grupo do professor Márcio e da professora Vanessa Franco Neto. E aí eu vi naquilo a possibilidade de poder discutir essas questões de gênero e sexualidade, falei assim, é para lá que eu vou, né? E aí deu tudo certo, consegui passar na seleção, fui para lá estudar. Quando eu cheguei lá, o meu objetivo de pesquisa inicial, então, era como pensar as questões de gênero e as questões de matemática da seguinte forma: como que o currículo de matemática, a matemática, ela reforça as desigualdades de gênero, né? E aí, quando eu comecei a estudar isso, e para escrever o projeto, para pensar como é que ia ser a pesquisa, eu comecei a descobrir que aqueles duas circunferências aparentemente separadas já tinham bastante interseção, quer dizer, já existiam estudos que discutiam isso. E não poucos, vários, né? Não era conhecimento meu até então. Aliás, essa é uma das minhas críticas a exatamente a pesquisa acadêmica, né, que ainda está ali muito presa dentro da academia, num círculo, e que não chega nos espaços que deveriam chegar com o meio ambiente educacional. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir também e achar soluções para isso. Mas voltando, então, estudando e conhecendo melhor para fazer essa abordagem, né, essa pesquisa, eu acabei descobrindo, fazendo um curso lá na UFMS, né, do grupo do Guilherme Passamani lá, e aí teve uma das aulas que era sobre questões de interseccionalidade, né? Discussão de gênero, sexualidade, raça, classe. E aquilo me chamou muita atenção, porque era um termo que eu também não conhecia e que para mim fazia todo sentido, que parecia que discutir só gênero e sexualidade, sem pensar na classe, sem pensar na questão étnico-racial, sem pensar na localização que essas pessoas estão, no urbano, no campo, na periferia, no centro, ou seja, é interessante você pensar como isso acontece sendo atravessado por vários outros fatores, não somente o gênero e a sexualidade. Então, pensei assim, agora então eu quero pensar as questões de gênero e sexualidade, mas também as questões étnico-raciais e as questões de classe, né? Quer dizer, tem um aumento aí da pesquisa, né? E o que eu estou contando aqui para vocês um pouquinho é como eu fui chegar nessa questão de pensar a exclusão, né? E aí definimos o nosso corpus de pesquisa, que seriam entrevistas narrativas com estudantes do ensino médio integrado, aqui do Instituto Federal que eu trabalho, e só que aqui eram muitas turmas, eram muitos estudantes, né? Então, como definir quais turmas? Vai ser só da agropecuária, vai ser da informática, vai ser da biotecnologia, vai ser uma de cada? Porque a minha preocupação era assim, se eu defino uma turma e limito essa quantidade de pessoas, talvez eu estou deixando de fora outras pessoas que vão trazer narrativas super interessantes e que eu vou perder. Então, eu precisava, de alguma forma, delimitar essa quantidade de pessoas, e as pessoas com o objetivo de, nessas conversas narrativas, tentar entender a dinâmica da matemática, o currículo de matemática e as questões de gênero, classe, sexualidade, étnico-raciais, localização, a questão da idade também. Enfim, eu queria perceber bastante nuances aí. E aí, conversando com pessoas, aqui nós tínhamos uma turma, nós tínhamos os estudantes que faziam a dependência da disciplina de matemática, né? A dependência são aquelas pessoas que fazem a matemática no ensino médio e aí acabam reprovando na disciplina, mas conseguem aprovação no ano letivo, aí eles vão para o ano seguinte e vão fazer a dependência
numa turma separada, em outro horário, ao mesmo tempo, concomitante com aquela série que ele foi aprovado. Então, o menino passa, por exemplo, para o segundo ano e fica fazendo a dependência da disciplina de matemática no primeiro ano, ao mesmo tempo, no decorrer do ano, em horário separado. Então, essas turmas eram muitas, eram 6 turmas, se eu não estiver enganado, com bastante estudante. Eu pensei, eu acho que ali eu consigo delimitar bem e eu vou conseguir fazer as entrevistas narrativas com esse pessoal, né? Então, eu fiz um quadro de palavras, com diversas palavras, com matemática, IF goiano, dificuldades, sonhos, para os alunos verem essas palavras no quadro e poderem contar histórias relacionadas. E a partir do que eles diziam, eu ia tentar entender essas relações interseccionais. Fiz 4 entrevistas presenciais até o início de 2020. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia de Covid-19. E aí a pandemia de Covid-19 acaba sendo um determinante na pesquisa, porque as aulas, no início de março, elas são suspensas, as aulas presenciais, e com isso as entrevistas também, porque aí esses meninos desapareceram no mundo, ninguém achava, né? E a gente sabe o tanto de fatores que incidem sobre isso. Pessoas que não tinham acesso à internet, que não tinham computador, que não tinha nem como ter aula remota. E, pelo menos aqui, demorou alguns meses até ter essa decisão de retorno das aulas em formato remoto. Porque imaginava-se que a pandemia ia ser rápida, né, passageira. 4 meses, em agosto a gente volta. Não voltou. Com isso, gente, foi complicado, porque os prazos não param, o ano está correndo, eu precisava finalizar, e como ele estava no início da produção de dados, e como continuar a pesquisa. Aí, em conversa com o orientador, falei assim, olha, eu preciso dar um jeito. E pensando, eu falei assim, olha, eu acho que agora dá para a gente estudar os processos de exclusão pela matemática pelo seguinte... seja consciente ou inconsciente, eu ainda não parei para pensar sobre isso, eu acabei escolhendo as turmas de dependência na disciplina de matemática, né? Ou seja, pessoas que sofrem pelo menos 2 processos de exclusão por cursar essa dependência de matemática. Eu falei assim, eu quero colocar outras pessoas em que seja mais fácil, outros alunos e alunas, que seja mais fácil esse contato para continuar com as entrevistas agora remotas, já que as aulas não iam voltar, e para eu conseguir fazer pesquisa. E eu decidi pegar um outro conjunto de alunos e alunas que, para a gente, valeu, e o meu orientador, tinha sofrido também processo de exclusão pela matemática, que eram os alunos e as alunas que evadiram do curso de licenciatura em matemática, porque aqui no IF a gente tem o ensino médio integrado, tem a licenciatura em matemática também. Então, eu estou aumentando o meu corpus de pesquisa, agora com entrevistas narrativas de quem cursava dependência na disciplina de matemática do ensino médio integrado e também de alunos e alunas que evadiram do curso de licenciatura em matemática. Evadiram por algum motivo. Não era interessante para nós, claro, saber também os motivos de evasão, tem muitos trabalhos por aí que fazem isso, e aqui é grande, né? Talvez poderia ajudar a entender essa questão da evasão do curso de licenciatura em matemática, mas não era o objetivo, porque a nossa questão era o seguinte, então o aluno e a aluna sofreram um processo de exclusão pela matemática, seja fazendo dependência da disciplina, seja evadindo do curso de licenciatura. A gente queria entender como que esse aluno e essa aluna se entenderam nesse processo de exclusão pela matemática, ou seja, como que ele se constitui enquanto um sujeito e uma sujeita, aluna e aluno, que sofreram um processo de exclusão pela matemática. Quer dizer, a nossa análise ela é discursiva, né? Como que esse aluno está envolvendo a questão das subjetividades, né? Como que ele é produzido nesse processo que leva a um processo de exclusão pela matemática. Então, nosso interesse era esse. Será que o aluno ele percebe que sofreu um processo de exclusão pela matemática, ele se coloca nesse lugar, ou será que ele simplesmente saiu do curso e acha, não sofri nenhum processo de exclusão, saí porque quis? Como que ele se constitui
nesse processo excludente que ele sofreu. E para isso a gente utilizou a análise do discurso de inspiração Foucaultiana, né? Porque quando o aluno vem numa entrevista narrativa para a gente, fala as coisas, a partir daquilo que é dito, eu consigo, através das enunciações, da dispersão de enunciados, dessa fala dele, entender como que ele é produzido em termos daquela temática que eu estou querendo analisar. Então, quando eu coloco ele para falar sobre o momento da dependência, o momento da evasão do curso, através da dispersão de enunciados naquilo que é dito por eles, eu consigo pensar como que ele se produziu ali naquele processo e aí ver entender qual é a posição de sujeito, aluno excluído ou aluna excluída dentro desse processo excludente pela matemática. Foucault, como ele é o nosso principal referencial teórico, ele fala na aula inaugural dele, no Collège de France, que está no livro A Ordem do Discurso, que é bem rapidinho esse livro, gente, mas ele é fantástico, ele traz umas ideias bem interessantes. Ele traz 3 ideias de exclusão para a gente. Ele vai falar naquele livro que existem, basicamente, na sociedade, 3 processos de exclusão. O primeiro é a interdição. Quer dizer, as pessoas não dizem aquilo que elas gostariam de dizer, né? Elas estão sempre pensando ali, sempre medindo a fala antes de poder falar. Não é possível dizer aquilo que se quer, sempre. Outro processo que ele fala é o processo da separação, né? Quer dizer, discursos que eu preciso separar pessoas para que os seus discursos, as suas enunciações não circulem na sociedade. Ele usa, por exemplo, o exemplo do louco, que ele estuda bastante sobre a questão do louco, principalmente na Idade Média, no século XVIII, século XIX, como o louco ele é separado da sociedade, colocado em hospícios, né? E lá ele fica trancado, porque as ideias, as enunciações dele não podem circular pela sociedade. Então, isso acontece também, né? Algumas pessoas são separadas, aquilo que é dito não pode circular. E o último que ele vai falar para a gente é um processo de regime de verdade, que, através dessa questão da imposição da verdade, o que é verdadeiro, o que é falso, a gente também acaba silenciando e, de certa forma, interditando também algumas pessoas. Eu vi isso muito na pandemia, né, onde teve essa dispersão de enunciados de diversos tipos, contra a favor de tratamento precoce, contra a favor de isolamento social. Então, tinha ali a todo momento um regime de verdade em que se queria colocar verdades de alguma forma. As fake news também têm muito a ver com essa questão do regime de verdade. Então, pensando nessa questão dessas exclusões, a gente pensa que esse grupo de estudantes que a gente pegou, olha, o aluno que faz dependência no sistema de matemática é logo separado da turma oficial, né? E o aluno que não finaliza o curso de matemática, evade de alguma maneira, ele não sabe matemática, então ele não pode dizer sobre matemática, ele não tem essa autorização. Então, quando você começa a olhar de perto, você vê que esses processos excludentes acabam funcionando muito bem. Pensando nessa fala de exclusão de Foucault lá na análise do discurso, da ordem do discurso do livro dele. Então, a gente pegou essas falas e eu fui fazer essa análise pensando, pessoas que sofreram processo excludente pela matemática, como que eles se constituem, como que eles se produziram, as questões das subjetividades, né? E aí a gente conseguiu destacar 3 enunciados. Como é que é essa questão do enunciado? Para Foucault, o discurso é constituído pelo enunciado. O enunciado é aquilo que é dito, é aquilo que circula, é aquilo que se fala. Não é aquela ideia de que é um texto rebuscado, que é lido por uma autoridade, tipo, os políticos adoram fazer discurso, né? Pessoas vão fazer discurso nos eventos. Não é isso. Pensa que são vários enunciados de vários tipos e com correlações que circulam, e aí quando as pessoas dizem, você consegue entender que tipo de lugar ela ocupa.
Então, hoje em dia, por exemplo, você quer saber alguma coisa sobre uma pessoa, a gente acabou de sair, por exemplo, a gente ainda está, né, no processo de polarização política, você não precisa chegar nela e perguntar de que lado ela é. Basta você olhar o que ela diz, o que ela veste, o que ela posta hoje em dia, né, o Twitter, o Instagram, o Facebook, os memes, que isso já vai dizer muito daquela pessoa, porque está no campo do enunciativo, do discursivo. Então, pensando nessa ideia, analisando o que foi dito pelos estudantes, essas entrevistas narrativas, a gente conseguiu ver 3 enunciados. O primeiro enunciado que a gente destacou foi o seguinte: se eu tivesse me esforçado mais, eu conseguiria. Quando você pega as falas dos estudantes, vai olhar, vai sair enunciações todas nesse sentido. Se eu tivesse estudado mais, eu conseguiria. Por exemplo, eu vou ler um aqui de um dos alunos, ele fala isso daqui, abre aspas. É isso, professor, eu acho que o tempo de estudar era muito pouco, eu acho também que era falta de vontade. Hein? Outro, por exemplo, fala assim, abre aspas, eu fiz até onde eu consegui, até onde eu dei conta de fazer. Confesso que, assim, para mim foi muito terrível ter que escolher entre um ou outro, entre a vida pessoal, o melhor e o meu sonho. Então, quando você pega essas enunciações, é possível perceber que esses estudantes aqui, seja do ensino médio, seja da licenciatura, os que evadiram, os que faziam dependência, eles se colocam no lugar, eles se produzem como os alunos e alunas sujeitos, sujeitas, que se culpabilizam pelo processo de exclusão sofrido pela matemática. Então, eles se colocam como culpados. A culpa foi minha, eu deveria ter estudado mais. Eu não me esforcei mais, porque era uma disciplina muito difícil, que exige dedicação, então a culpa foi minha. Então, a primeira posição do sujeito que a gente observa é aquele que se coloca no lugar de culpado, responsável pelo próprio processo estudante. E aí, quais são... quando a gente pensa na análise do discurso, a gente precisa entender quais são os discursos que estão correlacionados e que é possível destacar esse tipo de enunciado. Né? Quando a gente para ver, para pensar essa questão dessa construção, da produção do sujeito autoculpado pelo processo estudante, a gente correlaciona basicamente com 2 discursos, que é o discurso neoliberal e o discurso religioso. Né? O discurso neoliberal, a razão neoliberal, a todo tempo, ela está falando para você, olha, você é o único culpado e o único responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso. Se você vai ter sucesso na vida ou não, isso é culpa sua, isso é responsabilidade sua. Por quê? Pega todo mundo, coloca num sistema concorrencial, eu estou concorrendo com todo mundo, estou concorrendo com os meus colegas de sala, estou concorrendo com meus colegas de trabalho, estou concorrendo com os meus familiares, a gente está o tempo todo numa concorrência, vivendo como um indivíduo empresa, e se as coisas não dão certo, a culpa é minha. Eu que não fui fazer a formação adequada, eu que não fui fazer o curso bom, eu que não investi dinheiro para ter uma previdência melhor no futuro, eu que não pensei em fazer atividade física para ter uma saúde melhor. Então, tudo que acontece, ela é de responsabilidade minha. E o discurso religioso também a mesma coisa no seguinte sentido. A espinha dorsal da maioria das religiões, e no caso a gente pegou a religião cristã, é a questão da culpa. A culpa é um artifício que foi utilizado pelas religiões e que ainda é e que molda o indivíduo o tempo todo, né? O indivíduo age pela culpa, pelo pecado, né? Não pode pecar porque você tem ali a questão da culpa, não posso sentir culpa sobre essa questão. Então, a questão da culpabilização, da responsabilização, a gente pega, então, enunciados desses discursos correlacionados, e aí, como a religião cristã, apesar do Brasil ser um país laico, ela é uma base da sociedade ocidental, inclusive a brasileira, então não precisa a pessoa ser de uma igreja católica, neopentecostal, protestante, não. De alguma forma, ela também é alcançada por esses ideais, esses dogmas cristãos,
E a questão da culpa, ela vai aparecer, então, na formação dessas pessoas enquanto indivíduos. Então, isso correlacionado com essas falas, essas enunciações que a gente percebe, a gente tem, então, o estudante se colocando na posição de sujeito que se culpa pelo próprio processo de exclusão sofrido pela matemática, né? Olha que loucura. O segundo enunciado, a gente foi buscar olhando as enunciações das meninas que evadiram do curso de licenciatura em matemática, das alunas. E aí, quando a gente vai olhar para o que elas enunciam, o que elas falam, a gente construiu o seguinte enunciado: as mulheres têm que cuidar dos outros antes de cuidarem de si mesmas. Eu vou ler uma aqui para vocês verem mais ou menos como essas enunciações possibilitou a gente destacar esse enunciado. Então, a aluna fala assim, abre aspas: eu continuei, fiz um semestre, mas como eu trabalhava e tinha outras obrigações, ser dona de casa, trabalhar fora, então não conseguia conciliar o tempo de estudo com o tempo necessário que a matemática precisa para se dedicar. Então, aqui a gente observa nas falas delas que, de alguma maneira, elas colocam a questão do ser mulher e a questão do cuidado que é imputado a elas como uma condição que dificulta a permanência no curso de licenciatura em matemática. Queiram dizer delas, é um curso difícil, que exige dedicação. Tudo isso vem desse discurso da matemática rainha das ciências, né? Que o Alexandre já falava lá que a matemática é difícil, é para poucos, exige dedicação, só para gênios, e você precisa se dedicar, e só para gente inteligente, blá, blá, blá. Então, tudo isso já, de alguma forma, por isso que coloca ela nesse lugar também de poder e de para poucos, né? Então, ela coloca essa questão como uma questão que dificulta o término e como uma das causas principais para evadir do curso de licenciatura em matemática. E aí, quando a gente vai buscar os discursos que se relacionam com essa questão do cuidado, a gente lista basicamente 3. Né? Na verdade, 2, o terceiro ele é mais combatente, né? Que é o religioso, de novo, o patriarcal, questão do discurso do patriarcado, e o feminista. Então, como a gente sabe, o patriarcado é uma estrutura social que pensa numa sociedade onde a mulher vai estar ao serviço dos homens, né? Quer dizer, eles têm todos os privilégios e ali a mulher tem que ser aquela que serve o tempo todo. Então, serve o pai, serve o marido, serve o filho, serve o patrão e assim por diante, né? Voltando para o discurso religioso, para além da questão da culpa, que a gente já havia explorado lá no enunciado de autoculpabilização pelo processo de exclusão, o discurso religioso coloca a mulher também nesse lugar da servidão, mas principalmente num lugar de dona de casa e de mãe, cuidadora da família, tem que reproduzir, tem que cuidar de filhos, né? Tem que ter filhos, tem que cuidar dos filhos. Então, esse é o papel dela enquanto pessoa que vem viver nesse mundo. Ela precisa casar, virgem, tem que ser protegida pelo pai ali, pelos irmãos, vai casar virgem, e com um marido, e ali constituir uma família, e reproduzir, ter filhos, e ela vai ficar por conta de cuidar da casa, de cuidar do filho, de cuidar do marido, enquanto ele vai para fora trabalhar em outros espaços para poder prover recursos para cuidar da família. Então, coloca ela também num lugar, num espaço privado, né? Ela fica presa dentro de casa, num espaço privado, a ideia de que não pode trabalhar fora e tem que ficar em casa. E, claro, se a gente for parar para pensar, tem interseção, porque a maioria, os criadores da maioria das religiões são homens, né? Então, eles trazem um pouco dessa questão do patriarcado, da estrutura, para dentro das igrejas, né? E aí também a gente colocou a questão do discurso feminista, porque ele vem para ser meio que um contrapeso nessa questão. Não, ficar dentro de casa nada, tem que trabalhar fora, ter as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, o pai também tem que cuidar das crianças, também tem que fazer os afazeres domésticos, tem que trabalhar em outros serviços, trabalhos fora, ganhando o mesmo salário, exercendo as mesmas funções. Então, tudo isso são forças
são discursos com seus enunciados que vão constituindo essa questão do cuidado com a mulher, né? E como que isso incide na hora que vai fazer um curso de licenciatura em matemática, né? E também puxado por aquela questão que a gente sempre escuta, que a mulher, ela é incapaz para matemática porque ela é menos inteligente do que o homem, isso desde menina, desde criança na escola, se conseguir uma nota boa em matemática porque é esforçada, né? Se o menino não conseguir, meu Deus, é moleque, fez alguma molecagem, porque tem que ser bom. Então, tudo isso vai constituindo elas nesse lugar, né, do cuidado e apresentando essas dificuldades para fazer o curso de licenciatura. E por último, até porque eu estou me alongando demais, né, eu brinquei e falei para o pessoal aqui que se deixasse eu ficava uma semana aqui falando. Mas vamos então para o último enunciado, que foi um enunciado, não era a matemática que eu esperava. Esse enunciado aparece quando a gente volta a olhar com mais detalhes essas falas desses estudantes, né? Por exemplo, vou ler um aqui. Deixa eu achar um aqui. Aspas. A matemática que a gente aprende lá é diferente da daqui. E isso foi um dos motivos que causou que eu fiquei de dependência, porque as coisas que eu aprendi lá, chega aqui, não tinha nada a ver com o que eu estava aprendendo aqui. Fecha aspas. Só para contextualizar, esse aqui é um aluno indígena que estudava aqui na escola. Aqui a gente tem bastante alunos indígenas da aldeia Chacriabala, do norte de Minas. E aí ele fala isso, quando ele chega aqui para fazer o ensino médio integrado, a matemática que ele encontra aqui é diferente da de lá, de onde ele estudou sempre no ensino fundamental. E aí, dadas essas dificuldades todas, ele vai falar, então, que a matemática daqui é diferente da de lá. Aí, quando eu comecei a ver essas enunciações que circundavam mais ou menos isso, eu fiquei pensando assim, nossa, mas então como é que é a matemática de lá? Né? A menina vem fazer o curso superior e encontra uma matemática que ela nunca viu, que ela nem sabia que existia e que era totalmente diferente daquela que ela estudava. Então, eu fiquei pensando assim, que eu estou chamando de matemática na minha pesquisa? Né? O que é essa matemática? Né? E cheguei à conclusão, claro, que o que eu estou chamando de matemática na minha pesquisa, estou falando que causa processo de exclusão, é essa matemática científica, exata, eurocentrada, que é validada pelos processos históricos de veridicação e que é a única aceita e considerada como verdadeira e que é praticada nos currículos, nas nossas instituições de ensino. Então, aqui no Instituto mesmo, né, quando você vai analisar o currículo prescrito, PPC, você observa lá, a matemática que é praticada é essa, que é considerada verdadeira, rainha das ciências, neutras, que não é atravessada por subjetividades, questões sociais, etc. Então, eu fui parar para pensar, então, o que constitui essa... Então, o aluno e a aluna, quando vem com esse enunciado, não era matemática que eu esperava, ele faz um movimento diferente daqueles outros alunos em que agora ele vai colocar a culpa dos processos de exclusão pela matemática na matemática. Porque é uma matemática que eles não entendem, que não fazem parte das suas vivências, que ele não consegue entender e fazer uma prática. Então, não é mais culpa dele, se ele ficou de dependência ou evadiu do curso, é culpa dessa matemática. Que matemática é essa? O que coloca essa matemática nesse lugar de poder, nesse lugar dessa rainha das ciências e a única verdadeira? Então, a gente foi pensar nos enunciados que circulam e aí a gente pega o discurso científico e o discurso pedagógico educacional como sendo discursos que também constituem a matemática nesse lugar. Né? Então, quando você pega o discurso científico, pensando exatamente nesse positivismo, nessa modernidade, essa questão cartesiana, vai exatamente colocar a matemática como a espinha dorsal da ciência e ela passa, então, a ser a detentora de todo esse poder, todos esses privilégios. E, uma vez nesse lugar, e por se tratar de números, né, ser uma ciência exata, então tudo que ela fala passa a ser verdade e não pode ser questionado.
Então, ela tem, nesse discurso científico, por ser a rainha das ciências, esse lugar de não ser questionada, eu não posso questioná-la. E como que isso chega para as pessoas, principalmente pelo discurso pedagógico educacional, porque é lá dentro da escola, dentro do espaço educacional, que essas ideias dessa matemática começam a circular, desde o ensino infantil, fundamental, ensino médio até a faculdade. Então, é o discurso pedagógico educacional que fica disseminando esses enunciados e colocando a matemática nesse lugar de a disciplina mais importante, por isso que ela tem o maior número de aulas junto com a disciplina de português na escola, ela tem um destaque no currículo, e na hora que eu vou pensar na base comum curricular, no Enem, ela está sozinha enquanto área, matemática e suas tecnologias, ela não está com ninguém igual às outras áreas, como ciências da natureza, por exemplo. E, então, veja o lugar de destaque que ela ganha e essa questão do poder mesmo. E tudo isso graças a essa disseminação de enunciados dentro desse espaço pedagógico educacional, que não deixa com que outras matemáticas e outras práticas e outras vivências matemáticas cheguem, porque elas não são consideradas pela comunidade científica e educacional, e aquilo, principalmente que vem do norte global, que é o verdadeiro, que é o aceito, que deve ser praticado dentro da escola. Então, é essa matemática que nós estamos vendo, que, enquanto currículo, ela produz exclusão dos estudantes, seja no ensino médio integrado, seja no ensino superior. E aí, eles vão performando como está, né, dentro desse processo. Que alguns se culpam, outros culpam a matemática, outro culpa a questão, outra coloca a questão de ser mulher como um dificultador. Então, foi nesse sentido que a gente fez a nossa pesquisa, de entender esse processo de exclusão pela matemática e quais as subjetividades que são produzidas e como que esses alunos e alunas se constituem enquanto sujeito que sofre esse processo excludente, tá bom? Tem a questão da resistência, para Foucault, onde tem relação de poder, tem também relação de resistência, então tem outras coisas interessantes que circundam, mas eu acho que eu já trouxe umas ideias e fico por aqui. Agradeço a oportunidade de falar, tá bom? Obrigado. Obrigado, Ricardo, pela contribuição. Eu gostei muito. Eu li um dos artigos que você escreveu, que foi sobre o primeiro enunciado que você comentou, onde normalmente as pessoas, os alunos que você entrevistou, mostravam que eles se sentiam ocupados pelo processo de exclusão pela matemática, né? E eu achei muito interessante, porque é comum que a gente encontre esses discursos. Eu mesmo já pratiquei muito ele enquanto aluno, né? Principalmente dentro da universidade, que eu ainda estou fazendo a graduação. E como que esses discursos normalmente tiram a responsabilidade do sistema de educação que a gente está inserido e também das instituições de ensino, né? Porque muitas das vezes a gente percebe que o sistema educacional que a gente está inserido, ele traz diversas modificações no que a gente deve, o que a gente não pode explicar dentro das salas de aula, e quando isso se repara para o contexto da matemática, a gente percebe que muitas das vezes a gente é obrigado a cortar alguns conteúdos e alguns temas que são importantes da gente discutir, que reforçam muitas das vezes essas problemáticas de questões de gênero e sexualidade dentro das salas de aula, né? Que normalmente a gente acaba considerando que a matemática seria um campo muito mais neutro, onde a gente não conseguiria trazer contribuições para essas discussões. Então, eu acho que a sua pesquisa foi, assim, extremamente importante, eu gostei muito. Eu acredito que a gente possa conversar agora e puderem subir eles, por favor. Cortou o finalzinho da fala do Glauber para mim. Acho que foi questão de internet. Mas ele já estava chamando a gente, se eu não me engano. Sim, eu estava chamando mais vocês para a gente discutir aqui em conjunto, porque pelos comentários aqui do YouTube ainda não colocaram nenhuma questão,
mas fiquem à vontade também para perguntar, para dar alguma contribuição. Acredito que é essencial a participação de vocês para a gente conseguir discutir. E enquanto isso, se caso algum de vocês tenha alguma contribuição para fazer também. Eu queria falar um pouco, porque eu achei assim, primeiramente, Ricardo, muito obrigada pela sua contribuição. Realmente, o que o Gabo falou, assim, eu assino embaixo. É muito interessante sua pesquisa mesmo, assim, e me deu muitas ideias. Eu trabalho, inclusive, nesse segundo caso, né, do ser mulher, e o quanto isso exclui da matemática é a minha pesquisa. Então, assim, de fato, são assuntos que a gente precisa estar olhando o tempo todo, né? Discursos que realmente mexem com o nosso corpo, assim, não só ficam pairando no ar como se fossem, né? Eles incidem mesmo, assim, e mudam o nosso comportamento e realmente produzem processos, né, de exclusão o tempo todo. Eu queria comentar agora uma coisa falando mais ou menos assim, entre vocês dois, sabe? É uma fala que me chamou a atenção do Ricardo, foi quando ele demonstrou uma indignação sobre a pesquisa acadêmica ser presa, né, dentro da academia. E isso é muito real, né? A gente percebe o quanto que a academia, né, parece um espaço totalmente deslocado das práticas educacionais, apesar da gente, por vezes, falar delas, mas não alcança os professores que estão, né, sem contato com formações continuadas, que não, a gente sabe que não são todos os professores que, né, têm essa realidade. Então, assim, aí olhando para o que o Alexandre fez como produto educacional, acho que também foi uma questão de proposta do mestrado profissional, né? Isso acaba, assim, sendo né, uma faíscazinha, assim, do que pode acontecer, como as nossas pesquisas podem ser potentes e realmente como elas podem alcançar mesmo, né, os professores que estão, de fato, lidando com os alunos que a gente está formando por aí. Então, assim, só para mostrar o link que eu queria fazer, mas agora, primeiro, para o Alexandre, principalmente assim, porque eu tenho uma formação não só acadêmica, falando da Ana Lídia acadêmica, mas falando da Ana Lídia em outros ambientes, né, uma formação artística, que minha casa também foi envolvida no meio de arte por muito tempo, e várias modalidades de arte, desde música, dança, artesanato, pintura. Então, assim, minha família é muito envolvida nesse meio artístico e eu carrego isso comigo, assim, para minha profissão também, né? E eu acredito que me formou como pessoa, como pesquisadora, como professora, né? E isso, por vezes, aparece nas minhas outras atribuições sociais e profissionais. Então, te ver foi uma inspiração, sabe? Porque, por vezes, eu, como artista, fico pensando assim, como eu posso trazer essa Ana, que me perpassa o tempo todo, para a pesquisa acadêmica, que, em geral, é muito engessada, né? São os textos, são coisas que a gente precisa dar conta e são importantes, sim, mas como eles podem ser reinventados pela gente, principalmente nesse contexto de uma acessibilidade muito maior. Né? Então, assim, ver sua pesquisa e o produto educacional não ser só uma coisa de papel, que também tem seu valor, mas, assim, né, ser uma coisa assim que transcende os muros dessa coisa que a gente conhece como comum, né, da norma que está na academia, e o quanto isso é potente para alcançar os professores, os alunos que a gente está, né, a todo momento lidando, assim. Aí eu queria ouvir um pouco mais em relação ao Alexandre, do processo, como foi a escolha dessas pessoas, como foi as dificuldades também, porque, assim, foram atores muito bons, a ponto da gente ficar pensando assim, caramba, esse cara pensa isso mesmo, que absurdo. A gente ficar com raiva dos atores, sabe? Porque eu falava, não é possível, ele pegou isso aqui não é ator, não, é um professor de verdade falando. Então, foram atores muito bons, o trabalho teve uma qualidade excelente. Eu imagino que assim, como foi a questão financeira, sabe? Como foi se colocar nesse espaço, porque
é uma coisa muito inovadora, sabe? Assim, e eu, como artista, só fico muito inspirada, assim, vendo sua disposição. Eu imagino que não tenha sido nada fácil, então eu queria ouvir um pouquinho. E do Ricardo, assim, talvez aproveitando um pouco da fala do Alexandre, né, pensar mesmo, assim, se você já pensou sobre isso, sobre outros lugares que a pesquisa acadêmica podia chegar, até mesmo para alcançar, né, esses alunos que você ouviu muito, porque quando a gente ouve muitos alunos, né, a gente tem algumas ideias, e aí você deixou uma dica no final sobre as resistências e não falou. Então, às vezes, com a coisa que o Alexandre vai falar, você consegue falar um pouquinho das resistências e como a gente podia contribuir com isso. Ô, Ana, primeiro, obrigado pelas suas palavras. Fico feliz em saber que você gostou desse produto educacional. Antes de fazer minha fala, eu só queria fazer um diálogo com o professor Ricardo rapidinho, que enquanto ele estava falando desse lugar que as mulheres foram colocadas, né, de cuidado, eu lembrei muito da Cláudia Viana, não sei se o professor conhece, mas provavelmente, que ela fala bastante sobre esse lugar de exclusão, né, que essa dicotomia de gênero masculino e feminino faz com que as mulheres elas ocupem esse lugar de cuidado, inclusive nos cursos superiores. Porque a gente chega na pedagogia, por exemplo, que é um curso que, tecnicamente, as pessoas pensam que é cuidar de crianças, ou então na enfermagem, que é cuidar de pessoas que estão enfermas, com a sua maioria do corpo discente é composto por mulheres. Então, até quando a gente vai para a graduação, a gente, infelizmente, vê que alguns cursos ainda estão muito engessados nessa ideia dicotômica de gênero, de que só mulher tem que ocupar algum lugar de cuidado. Assim, então, eu lembrei muito da Cláudia Viana. E da Guacira também, porque a Guacira ela fala muito sobre a gente não levar o gênero como um lugar social, um papel social a se desempenhar, mas o gênero como constituindo o sujeito, né? Uma construção do sujeito. Só que, infelizmente, a sociedade ainda vê gênero como um lugar a se ocupar, como onde a gente tem que ficar, né? E isso é muito complicado. Eu gostei muito dessa fala do professor Ricardo, que foi o segundo caso, né, professor, se não me engano, e eu só queria complementar isso rapidinho. Não sei se o professor quer falar alguma coisa antes de eu passar para a próxima fase. Não, é isso mesmo, né? Esse enunciado que a gente destaca, ele vem somar todas essas outras discussões que estão sendo feitas, né? A questão da matemática masculina, que é lugar do masculino, e então são contribuições, inclusive a Ana também fazendo pesquisa agora, então tem muita gente pesquisando que vai trazendo essas contribuições, e a gente vai tecendo essas redes que ajudam a entender um pouco de como é o funcionamento desse aparato de produção mesmo de corpos, de determinação de lugares que podem ser ocupados e assim por diante. É um afastamento mesmo, né, das meninas, assim, das ciências ditas exatas, né, que até a gente, né, aqui coloca exatas uma interrogação, né, mas a todo momento as meninas são afastadas por diversos, né, processos mesmo que, inclusive, muitas pesquisadoras mostram que dentro da sala de aula, né, desde o processo aluno, né, professor e disciplina, assim, e isso vai repercutindo, né, não só mas também, não só na sala de aula, mas também, assim, quando a gente aprende a ser mulher, né, também, essas coisas que a gente vai aprendendo, assim, a performar o gênero, né, que a gente se encaixa, vão já colocando nas caixinhas, né, enquadrando cada um no seu lugar, o que você faz melhor, o que o outro faz melhor. Inclusive, a matemática, assim, tem muitas pesquisas que falam a questão do menino ser incentivado a ser curioso, a errar muito, a perguntar muito, e ser até irritante, né, para o professor muitas vezes, e ele acaba tendo um desempenho melhor, porque a matemática, para quem pergunta muito, para quem pensa muito, é um lugar muito frutífero, né? Já a menina é colocada nesse lugar, assim, de passividade, né? De só respeita as regras, fica quietinha aí, faz seu trabalho e seja esforçada que vai estar tudo certo. Olha que coisa interessante, quando você pega as narrativas, as entrevistas dos meninos, em nenhum momento é falado sobre a questão do cuidado, sobre a questão de cuidar da casa, do serviço doméstico, nada, né?
Aí você fica pensando assim, mas isso não faz parte da vida deles, né? Não vivem, não comem, onde moram? Isso faz parte da vida deles, mas não é colocado como um fator dificultador para a prática da matemática. Sim. Então, dá para você ver aí mesmo como que essa determinação de lugar, ela opera, de fato, inclusive dentro desse espaço da matemática. Tem uma escrita que eu coloquei na minha dissertação também, eu não lembro o nome do autor, mas eu lembro que era da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois eu posso até pesquisar e deixar por aqui. Eles fizeram uma experiência uma vez, eles colocaram meninos e meninas na mesma sala e deram uma disciplina de matemática e avaliaram esses meninos e essas meninas. Os meninos saíram melhor quando estavam juntos, mas quando separavam, as meninas se saíam melhor do que os meninos. E aí ele começou a perceber que o professor tinha uma predileção para ensinar melhor e dar mais atenção aos homens do que às mulheres, né? E isso, infelizmente, ainda se perpetua em muitos lugares, em muitos cursos, e é por isso que é tão importante pesquisas como a do professor Ricardo. Assim. O Alexandre, da mesma forma que os professores de matemática costumam ter predileção para os alunos e alunas que não ficam de dependência na disciplina de matemática. Olha para você ver, então, como esses pequenos artifícios acabam, de fato, separando os que sabem dos que não sabem, os que têm capacidade dos que não têm, e isso vai determinando lugares, e isso vai produzindo pessoas, né? Isso vai gerando subjetividades, e é importante a gente falar sobre isso. E a gente está pensando aqui numa perspectiva super binária, né, entre meninos e meninas, mas quando pega a interseccionalidade, né, que o Ricardo trouxe, isso fica muito mais potente, fica tipo, muito mais sombrio, assim, né, fica um monstro mesmo, o quanto que os outros marcadores de exclusão social, eles vão se esgueirando assim mesmo, né, entre as nossas práticas e encontrando lugar para fazer processos de exclusões ainda muito mais profundos e muito mais marcantes nos alunos mesmo, que eles às vezes não conseguem se desvencilhar, né? É isso mesmo. Então, eu acho que eu vou falar um pouquinho do que a Ana me perguntou antes sobre o documentário. Realmente também tenho raiva de alguns atores, porque eu falo, meu Deus do céu, não é possível que você conseguiu fazer isso. Mas sim, eles existem, os professores são reais. A gente colocou os atores para interpretar os professores justamente porque a gente estava passando por um período político muito importante assim, na época. Alexandre travou, né? Vamos ver se volta. Bom, acho que ainda não. Enquanto ele volta. Voltou. Aqui está caindo um pouco hoje, não sei por quê. Está armando um pouco de chuva, pode ser por isso. Eu estava falando dos atores, né, que nós escolhemos por conta do momento político que a gente estava vivendo. A gente ficou com medo dos professores aparecerem, os professores reais, e sofrerem algum tipo de ameaça, porque muitos dão aula em colégios mais tradicionais, ou então a gente ficou com medo de algum responsável escutar alguma opinião e, de certa forma, tentar prejudicar esse professor, essa professora, né, que foi entrevistado. E a gente decidimos colocar atores pela integridade dos profissionais que foram entrevistados. Tanto é que, como eu disse, ninguém sabe quem foi entrevistado, mas são entrevistas reais. Esses atores, eles são de um grupo daqui de Juiz de Fora que se chama Grupo Divulgação. É um grupo cuja sede fica no Fórum da Cultura, que é um prédio da UFJF. Então, eu procurei saber onde eu poderia encontrar pessoas que topassem fazer isso e fui indicado ao Fórum da Cultura. Já conheci alguns amigos em comum e que intermediaram e a gente fez isso. O processo de construção do documentário não foi fácil, foi difícil, ele ia ser todo dentro da sala de aula, mas veio a pandemia e a gente teve que reescrever algumas coisas. Os estudantes não são reais. Os estudantes que aparecem, o Rodrigo, a Gabi e o Felipe, não são reais. Eu tive que criar esses personagens para conseguir linkar os diálogos que foram coletados através das entrevistas, mas tirando isso, todos os professores que estão lá e deram as entrevistas estão representados.
E aqui na UFJF foi o primeiro produto educacional na forma de documentário na matemática, ligado a esses assuntos também, sobre diversidade, gênero e sexualidade, inclusão, diferença. E eu gostei muito também desse produto, justamente por ser algo mais acessível, eu acho, né? Acho que a gente tem que levar isso para as escolas, igual a gente estava conversando. Infelizmente, a linguagem acadêmica, ela dificulta. Até a linguagem, se a pessoa tiver um YouTube, mas estiver vendo uma linguagem muito difícil, assim, ela não consegue assimilar, né, com integridade os assuntos que a gente está abordando. Então, decidi fazer de uma forma mais simples, como um primeiro contato de professores de matemática com esses assuntos, porque aqui na UFJF a gente não tem matemáticos pesquisando sobre isso. Não temos, infelizmente. Tanto é que a minha referência de pesquisa são vocês, Matematiquí, que são professores de matemática pesquisando sobre isso. Então, no contexto que eu estava inserido, eu achei melhor ser uma dissertação com uma linguagem mais clara, mais fluida e mais acessível para professores, profissionais e para estudantes também, caso venham a ter contato com isso. Eu acho que é isso. Bom, eu devo dizer que eu tenho um ódio mortal daquele ator que fez aquele que era contra as cotas, contra as questões de... Eu quero atropelar ele, inclusive. Se eu topar com ele na minha frente, ele está perdido, coitado. Só para deixar constado, tá bom? De tão bem que ele interpretou, né? Isso, inclusive, é um indício da qualidade dos atores, né? Porque realmente é isso que eu fiquei chocada, assim, quanto eles eram muito bons mesmo. Não, e o mais interessante é a própria caracterização, né? Porque quando aparece ele lá no final apresentando o nome, ele não tem aquela barba, não tem aquele estilo e tudo mais. Tudo isso também foi pensado para compor o personagem. Daí dá para você ver a qualidade do trabalho. Esse ator é meu amigo pessoal, Michel, e ele participa do grupo de divulgação. E toda vez que a gente vai falar sobre isso em algum lugar, ele já participou de algumas lives também, para falar sobre a experiência de ter atuado nesse contexto de pesquisa. E todo mundo fala a mesma coisa. Se eu te encontrar na rua, você assim, atravessa a rua, porque eu não vou conseguir ficar na mesma rua que você. São demais, são demais. Michel, tome cuidado comigo, tá? E mais um vivo, assim, ao espaço da universidade pública, né, que está sendo muito bem aproveitada, inclusive nesses contextos, né, que outras formações profissionais, não só a gente como professor, mas esses artistas excelentes também. Parabéns. Falando um pouquinho sobre, então, esse documentário, esse curta-metragem, esse produto educacional, eu devo dizer o seguinte, eu meio que tirei um ano sabático esse ano, né? Desde quando eu defendi, foi muito complicado no processo da pandemia, como eu já falei um pouco aqui, eu falei assim, não, quero me afastar um pouco, mas aí eu já tenho outras ideias a partir de outras coisas que eu fui lendo, linkando com aqueles discursos que eu fui construindo, não vou dar spoiler aqui para deixar para uma outra hora, eu estou voltando, aqui vem eu volto bem atuante, bem pesquisando mesmo. E aí na banca foi sugerido, seria interessante você fazer um material com uma linguagem acessível, uma linguagem mais para poder chegar mais para os professores, pessoal da escola, de educação básica e tudo mais. Mas está vendo que continua sendo um material escrito. Eu não sei até onde isso alcança. Então, quando você vai para esses mestrados profissionais, eu fiz mestrado profissional em matemática, fiz a Profmat. E aí, essa questão do produto educacional, eu vejo que é uma boa de você sair um pouco desse escrito formal e uma maneira de chegar mais na comunidade educacional que precisa ter acesso a esses resultados, a essas pesquisas, que dão trabalho, você fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos pesquisando aquilo e aí você tem resultados tão interessantes que infelizmente não chega nas pessoas e não tem uma reação que você gostaria que tivesse. Então, assim, esses produtos educacionais eu vejo como uma boa e como uma possibilidade, sim, de sair um pouco do escrito. Quer dizer, a academia também tem isso, valoriza muito o escrito, né?
A matemática também, né, valoriza muito o que é escrito, arme e efetue, aquilo que é desenvolvido no papel, aquilo que você pensa, a forma com que você faz os cálculos. Ah, fiz de cabeça, mas se você não sabe colocar no papel, você não sabe matemática. Então, olha para você ver também como que essa questão do escrito, ela também gera processos de exclusão, né? Então, não é porque não apareceu essas outras coisas no corpus de pesquisa, como a sexualidade, como a questão da étnico-racial, como a questão de localização, que ela não faz parte dessa engrenagem de processos excludentes operado pelo currículo de matemática. Faz. Não apareceu no corpus de pesquisa que eu produzi para poder extrair os enunciados, mas a gente sabe que partindo para outros corpos, para outras materialidades, que não somente aquilo que é dito, aquilo que é escrito, mas o que é desenhado, o que é postado, o que é compartilhado, a gente consegue entender também esses outros enunciados que compõem toda essa rede que traça, que determina essa produção de corpos excluídos, os x's que não pertencem, né? Então, é bem interessante. Eu particularmente achei o documentário um material muito rico para conseguir trabalhar diversas questões, como a de gênero e sexualidade, mas também a de raça, né? E também com relação à mulher. Foi algo assim que eu senti que foi um documentário muito real, e eu senti na pele, principalmente a questão do garoto lá no início, né? Que todo mundo na sala de aula estava chamando ele de viadinho, né? Tava zoando ele, e os professores simplesmente faziam nada, né? Simplesmente deixavam que acontecesse. Isso é algo que aconteceu muito comigo, né? Durante, assim, ensino fundamental, ensino médio, ocorreram diversas situações em que as pessoas estavam sendo homofóbicas comigo, né? E muitas das vezes os professores simplesmente faziam nada, né? E eu acho que é importante que os professores estejam mais preparados para conseguir discutir essas questões dentro da sala de aula, só que também a gente sabe que os currículos de licenciatura, seja ele de matemática, até mesmo de história, enfim, eles normalmente não atribuem questões de gênero e sexualidade para que os alunos lá da licenciatura estudem isso, né? Então, muitas das vezes o professor também não tem esse preparo para conseguir lidar com essas questões dentro da sala de aula. E muitas das vezes ele também não tem respaldo da direção e do sistema educacional, uma vez que muitas das vezes os professores eles acabam sendo mais cerceados no campo da sala de aula do que tendo uma liberdade para conseguir discutir essas questões. Isso é muito verdade, assim, né? A depender do contexto, a gente não consegue trabalhar da forma que a gente gostaria, né, o documentário. A gente já expôs essas conversas num colégio de São Gonçalo, que era católico, que é o colégio que a Natasha trabalha, vocês devem conhecer a Natasha, ela é da Licença também, que é um programa de vocês, assim, né, que linka com a Matemática Queer. E ela me cedeu, há um tempo atrás, uma turma para a gente conversar sobre isso. Então, assim, ele consegue chegar em alguns lugares que a gente pensava que não poderia chegar antes, tudo com um diálogo, tudo com uma preparação. O Plano Nacional da Educação, o PNED de 2014, fala que a gente pode abordar, sim, esses temas na sala de aula, só que, infelizmente, isso não é muito respeitado. Eu já fui em várias escolas falar sobre esse documentário, sobre esses temas, e eu tive alunos, estudantes, alunos, que não assistiram a palestra porque os pais não deixaram, entende? Os responsáveis não deixaram. E isso, infelizmente, ainda é uma resistência muito grande, mesmo não podendo, porque tecnicamente a gente pode falar sobre essas questões. Mas a gente encontra isso sim, Glauber, é muito importante essa sua fala. Infelizmente, encontramos. E isso foi, se você foi um palestrante, que geralmente, né, é recebido com muito respeito, imagina quando isso também é um professor, né, que está ali com o seu salário, né, dependente de ser aceito pela direção ou não, né, fica sempre naquele, principalmente nas escolas privadas, né, tendo que respeitar. Acho que ela caiu. Que travou para mim a fala dela. Eu fiquei pensando se era eu de novo, porque deu uma travada aquela hora. Deixa eu ver Gente, só. travei, desculpa. Tá chovendo muito aqui em Salvador e não
A internet está meio devagar, mas aí era só para fechar, assim, era isso, assim, falando sobre o quanto às vezes também o professor, por mais que tenha vontade de falar, né, ainda tem outros aspectos que precisam ser respeitados dentro do ambiente escolar. É muito interessante a gente falar sobre, né, para que comece a cabeça a abrir um pouco. Acho que a gente ainda não tem nenhuma pergunta, mas eu queria falar um pouco sobre os caminhos e os descaminhos da pesquisa, né? Ouvi o Ricardo falar muito sobre assim, o que ele abandonou com a pandemia, o que ele abraçou, o que ele teve que recorrer, né? As mudanças que ele teve que assim, implementar, né? Devido à realidade que caiu de paraquedas, né, na gente. Então, foi muito interessante, porque às vezes, como na escrita acadêmica, isso fica ignorado também, né? A gente não consegue perceber. Tá, travou de novo. Na escrita acadêmica, como eu dizia, isso fica ignorado também, né? Porque a gente não consegue perceber, muitas vezes, o que o pesquisador teve que passar para chegar. Eu sei que ficaria um texto talvez muito extenso, mas esses espaços outros, não só o texto, eles são muito importantes por isso, né? Assim, o quanto que foi enriquecedor ver que esses descaminhos acontecem com todo mundo, e muito especial. Eles são especiais porque ele compõe também, né, o que foi a pesquisa, o que vai ser a pesquisa. Você quer falar um pouco disso, Ricardo? A gente fala que a gente, no grupo lá, o GPSTEM, que a gente se associa a um tipo de pesquisa pós-crítica, né? Que é exatamente isso, né? O que importa é o processo, são os caminhos, as subjetividades, as afetações que acontecem no processo. O produto final é importante? Com certeza. Mas aquilo que acontece enquanto produção do processo também tem a sua importância. Então, assim, de fato, quando você pega a minha tese para ler, ela é um pouco insubordinada nesse sentido. Porque eu faço o que eu chamo de uma escrita narrativa dissertativa de si, onde eu pego um pouquinho as ideias da escrita de si de Foucault e vou compondo, junto com esse processo, as minhas subjetividades também, e o pesquisador que é sendo produzido nesse processo, né? Inclusive me entendendo como alguém que se culpava por processos de exclusão pela matemática que já sofreu. Então, vou trazendo um pouco dessa escrita de si, narrativa, e saindo um pouco das grades dessa escrita normativa, né, acadêmica. E eu acho que a gente não deve jogar para debaixo do tapete o que deu errado na pesquisa, o caminho que você tomou que não foi legal, o percurso que levou você a chegar lá no que foi interessante. Isso tudo tem que aparecer, né? Que às vezes, quando a gente vai pegar uma pesquisa para ler, você lê e fala assim, nossa, mas que lindo, ele deu tudo certo, ele saiu daqui desse ponto, chegou nesse, parece que foi tão fácil. E não, a gente sabe que não é. Mas isso também é uma característica da matemática, né? Que ela tem que ser certa, correta o tempo todo, não admite erro, não admite falha. Então, também, no processo histórico da matemática, a gente sabe que ela é construída e não foi dando tudo certo, de repente. Problemas foram aparecendo e eles eram jogados para debaixo. O número complexo apareceu, foi jogado para debaixo do tapete, até que não teve como mais, teve que falar sobre ele. Então, a gente precisa um pouco trazer esse percurso da produção e da pesquisa, porque ela faz parte também dessa trajetória, dessas características. Então, para mim, é de fundamental importância trazer tudo isso. Inclusive, para outras pessoas que forem ler o trabalho, entender que não tem nenhum problema, que isso precisa ser dito, precisa vir junto. Às vezes, a gente tem pesquisas matemáticas mesmo, falando assim, que vai demonstrar um teorema, vai chegar num resultado, e ali está escrito somente que deu certo, e como você chegou nesse estágio. Aqui nesse meio, teve uns 3, 4 caminhos percorridos que não deu certo. Se não aparece, outras pessoas podem tomar esses mesmos caminhos, chegarem nos mesmos erros, mas já poderiam ter sido avisados antes que não dava certo, porque alguém já fez. Então, isso também faz parte da pesquisa. Então, acho importante, sim, todo esse percurso aparecer,
e não jogar nada por debaixo do tapete. Tem que aparecer lá para ver como que foi constituído a pesquisa e o pesquisador, porque é uma via conjunta, eles vão de mão dadas aí. Essa questão, muitas das vezes, perpassa, inclusive, para conteúdos que a gente explica para os alunos dentro da sala de aula, né? Dentro da minha pesquisa, atualmente, eu tenho pesquisado sobre as funções. E aí, normalmente, a gente tem o costume de apresentar o conceito de função sem explicar, normalmente, toda a trajetória histórica para que a gente chegasse naquele conceito de função. E aí tem uma autora que eu estou lendo que escreveu uma dissertação de mestrado, que ela fala que esse processo de excluir a parte histórica da apresentação daquele conteúdo acaba por impor um obstáculo epistemológico para os alunos, onde eles não conseguem aprender aquele conteúdo, no caso das funções, justamente porque eles sentem que tem necessidade de entender aquele conteúdo sem que eles percebam a dificuldade que foi para ser construído o conceito de funções, né? Que é algo, inclusive, que passa pelo processo que a gente chama de transposição didática, né? A gente tem um conteúdo que a gente quer apresentar para os alunos, e aí o sistema educacional vai lá e faz diversos recortes nesse conteúdo, para que a gente apresente apenas o resultado final, né? E isso acaba impondo para os alunos uma necessidade de entender aquele conteúdo, que muitas das vezes a gente acaba impondo, na verdade, um obstáculo para eles conseguirem aprender de fato, que é o que a autora, inclusive, coloca como uma das principais causas dos alunos terem dificuldade em cálculo na universidade e no ensino médio, uma vez que o conteúdo de funções é essencial para eles darem continuidade. Você tem alguma pergunta, Glauber? Se tiver, vai preparando aí, que eu vou fazer outras. Eu tenho várias perguntas. Tem assunto por uma semana também, tal como o Ricardo. Alexandre, eu fiquei, assim, vendo sua trajetória, né? E o tanto de você agora vai e daqui a pouco não ia, né? Agora eu, né, vou ter um ambiente mais acolhedor e encontrava o completo oposto do que você esperava. E essa história, assim, da sua aproximação com o tema, isso realmente também, assim, me toca muito, tal como os descaminhos que o Ricardo falou, né? Mas eu queria... Ai, meu Deus, esqueci onde está a pergunta. Peraí, só um minutinho. Sim. Aí você falou que ouviu 3 grupos de professores, né? Separados. Os de educação pública, que ensinavam em escola pública, os que ensinavam na escola privada e os recém-formados, né? Recém-licenciados. Aí você trouxe o produto educacional, que foi o documentário, mas eu fiquei um pouco curiosa sobre esses resultados, assim, entre os 3 grupos. Você percebeu diferenças que geraram algum tipo de resultado final na pesquisa? O que você pode falar um pouquinho das diferenças entre os grupos, das aproximações, enfim. Só porque você fez essa escolha de dividir, aí eu queria saber o que deu, né, da divisão. Por incrível que pareça, não teve muita diferença entre os grupos. Deixa eu ver se eu travei, acho que não travei não. Vocês estão me ouvindo, né, direitinho? Então tá. Não teve muita diferença entre os grupos. Por que a gente decidiu filtrar esses grupos dessa forma e fazer esses 3 grupos? Porque quando a gente vai para a escola, a gente vai, penso eu, e conversando com o meu orientador, mas tem vários caminhos. O caminho que a gente escolheu a gente vai recém-formado, sem saber muito bem o que a gente vai encontrar. A gente vai para uma escola pública, se a gente for da docência, né, quiser dar aula assim, ou para uma escola particular. Esse que é o caminho mais provável dos estudantes de matemática. Até porque a gente não forma podendo fazer um processo seletivo que exige um mestrado, que exige um doutorado. Então, assim, a maior parte dos estudantes, não sei se isso é dado, tá, gente? Isso aí, assim, que a gente concluiu quando a gente conversou, eu e meu orientador, vai diante desses 3 eixos. Chegando na escola e não sabendo de nada que acontece, ou vai para uma escola particular, ou vai para uma escola pública. Então, a gente resolveu tentar, ao máximo, ouvir as pessoas que compõem esse espaço educacional. Então, por isso que a gente dividiu nesses eixos. Assim. A gente viu e a gente percebeu que existe uma resistência maior de respostas diretas pelos professores entrevistados, que são da escola particular, muito com medo, né, desse contexto. Se eu falar isso, como que a direção vai receber? Se eu falar isso, como que
os pais dos estudantes vão perceber e tal. Só que nós percebemos falas absurdas, tanto em professores que trabalham em escola pública, quanto de professores que trabalham em escola particular. Absurda segundo a minha linha de pensamento, de raciocínio sobre questões da vida, assim, né? E, enfim, as questões que a gente abordou em relação à diversidade. Mas a gente quis, ao máximo, tentar pegar esse espaço educacional. Nós ouvimos os professores, né? Na minha dissertação, a pesquisa é com os professores. Eu penso em um dia, não sei se isso seria até interessante para uma tese, não pensei muito a fundo sobre isso, mas eu penso em um dia em ouvir a totalidade do espaço educacional. Então, eu ouvi, num segundo momento, os estudantes, como que eles encaram essas situações dentro da sala de aula, principalmente na sala de aula de professores de matemática, né, que é o que a gente abordou. Mas a gente quis escolher esses 3 grupos para tentar pegar de uma forma mais total a visão desses educadores. Assim. E nós não tivemos muitas diferenças, não, a não ser pelo fato de ter uns que ficaram com medo de responder algumas coisas. Mas quando nós falamos que o documentário seria representado por atores, aí, assim, a galera já ficou mais tranquila, entendeu? Sim, sim. Imagino que é só questão de postura mesmo, mas os pensamentos, né, que perpassam são muito parecidos. E agora para o Ricardo. Ricardo, sobre o último grupo de enunciados que você grifou, o senhor falou muito sobre o contexto da educação indígena, né? Que foi aquela... Não era a matemática que eu esperava. E aí teve essa discussão de que matemática, né, que a gente está esperando, que a gente está ensinando, essa matemática eurocentrada, branca, hétero, masculina, né, antiga, feita de homens que às vezes a gente esquece que existem matemáticos, né, atuais que estão produzindo também. Mas foi só essa fala apareceu somente nesse contexto indígena ou outros alunas que tiveram, né, nos contextos assim tradicionais, né, talvez, não sei se essa é a palavra correta para usar, mas nas escolas assim mais centrais, enfim, só para você conversar um pouquinho sobre isso. Não, esse foi para eu pensar o enunciado, tem que ter uma dispersão de enunciações para poder construir. Então, ele apareceu várias vezes, né, em várias falas. Né, não da mesma forma, mas ele tem o mesmo sentido enquanto enunciado. Né. Deixa eu achar aqui para eu ler. Por exemplo... Aqui, por exemplo, o que o aluno fala, ele fala assim: já contando de cara das dificuldades que eu tive durante o curso, que começou lá no primeiro período, foi em relação à matemática do meu ensino médio. Foi muito, tipo assim, foi muito artificial, para me dar a base na matemática do curso. Ou outra que fala, fiquei surpresa porque não era a matemática que eu esperava. A área de geometria, sim. No início, sim. Depois, com o avanço do curso, aparece outra coisa. Então, eles sempre vão jogando, assim, da surpresa, do encontro com uma matemática que não fazia parte das vivências deles, né? Então, eles acabam, a gente pensa nesse enunciado, não era a matemática que eu esperava, exatamente por causa dessa surpresa, o que nos fez questionar, então, que matemática era essa que é praticada e que causou todo esse tipo de espanto, né? E aí, sobre a questão do indígena, por exemplo, é uma coisa dessas que eu falei que eu quero continuar o ano que vem, talvez com a iniciação científica, vamos ver. Olha que você falou que não ia dar, já tá dando. Eu fiquei muito pensando que, assim, eu estou muito afim de ir lá. Inclusive, eu faço parte do NEAB daqui também, né? E aí a gente está até discutindo de poder ir lá na veia deles para entender um pouco dos aspectos culturais, para entender como que o nosso currículo aqui pode atendê-los também, né? Porque existe muito essa ideia de que a pessoa que vem tem que se adequar, né? Não, o currículo precisa se adequar às pessoas que chegam para estudar, né? Aí, nesse sentido, eu acho que a gente está praticando um currículo inclusivo.
Então, estou muito afim de ir lá ver que matemática é essa que é praticada lá, que é tão diferente da daqui, porque eu, apesar de conhecer um pouco de etnomatemática, de alguns estudos, ainda assim eu não consigo, sabe? Então, eu estou muito afim de ir lá para entender. Então o enunciado que a gente constrói é mais nesse sentido, né? Dessa surpresa dessa matemática, que não era aquilo que eles esperavam quando vêm cursar o ensino médio integrado, ou vêm cursar o curso de licenciatura. E, como eu falei, não era nosso objetivo lá naquele instante saber, então, que matemática que era esperada, mas problematizar a matemática que foi encontrada e por que que ela causou todo esse espanto. Eu brincava muito assim que quando eu entrei, né, essa transição entre o ensino médio e a graduação, eu falava, gente, eu acho que eu não gosto de matemática mais não, assim, o que eu encontrei aqui, eu tenho que me lembrar a todo momento que eu estou vendo lá no futuro, porque se eu for pensar no que eu estou passando agora, eu desistiria, sairia correndo. Mas eu penso então assim que eu quero ser professora de matemática e isso é imutável para mim, assim, não vou abrir mão. Então, eu vou passar por essa coisa esquisita que eu estou me deparando aqui e muito assustadora, sabe? Então, eu vivia reclamando com meu pai, assim, essa coisa. Eu falava, pai, meu Deus, e olha que eu vim de uma escola técnica que é conhecida por ter uma educação matemática, assim, forte, né, assim, matematicamente falando, né? E ainda encontrei muitos problemas nessa transposição, assim, como se me esperassem que eu tivesse muito mais do que eu tinha para oferecer, do que eu tinha de bagagem, né? E eu fico imaginando que, às vezes, outros contextos ainda, né, são mais distantes e mais, né, ficam mais vulneráveis nesse sentido. Glauber queria falar, né? Na verdade, eu tinha dito que eu não consigo pensar em outras perguntas. Não, mas sobre etnomatemática que você estava falando lá no... Não, o que eu ia falar mesmo era que, tipo assim, aqui na USP tem um projeto de iniciação científica que, quando o Ricardo falou, eu lembrei que nesse projeto é um projeto para educação matemática quilombola. Então, eles tentam, através de materiais que tem lá no quilombo, né, através de coisas que é acessível para os quilombolas, levar a matemática para essas pessoas, né, para que eles consigam ensinar a matemática de uma forma mais acessível para eles. Então, isso eu achei interessante mesmo pelo que o Ricardo estava comentando. Surge uma dúvida aqui, Ricardo, mas é algo bem particular. Aí no IF Goiano, vocês também têm o NUGS ou não? Não Entendi. temos. Porque eu sou do Instituto Federal. Eu me formei lá no ensino técnico. E lá eles têm o NEABI, né? Só que eles também têm o NUGS, que é o Núcleo de Estudo de Gênero e Sexualidade. Aí por isso eu perguntei, porque eu também faço parte. O nosso aqui chama NEPEDS, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Diversidade Sexual e de Gênero. Que é mais ou menos essa mesma linha, só com nomenclatura diferente, né? Sim. E foi criado em 2018 e tem exatamente essa função de acompanhar essas questões dentro da instituição, promover a diversidade. A gente faz eventos, faz luau da diversidade, faz Semana da Mulher, faz bastante coisa. Fica atento às questões de LGBTfobia, de assédio, para exatamente tornar o campus, o Instituto Federal, um lugar com bastante diversidade. Tá certo. Alexandre e Ricardo, vocês têm mais alguma coisa para compartilhar que gostariam? A gente já está quase encerrando. Não, quero só agradecer e deixar 3 pontinhos para fechar. Eu acho que eu fico muito contente quando eu vejo, por exemplo, Ana, por exemplo, Glauber, que vão ser futuros professores de matemática e que vão chegar lá e vão ter uma performance totalmente diferente, né? Porque quando o aluno, a aluna sofre alguma homofobia na sala de aula, a mulher sofre algum tipo de violência, alguma piadinha, e o professor de matemática vira as costas e continua ensinando função do primeiro grau. Então, isso me preocupa muito, né?
é importante o ensino, o cumprimento da ementa, o ensino do conhecimento matemático, até porque a pessoa foi contratada para isso, ela está lá para fazer isso, mas eu não concebo deixar esse tipo de atitude permanecer na sala de aula. Então, nós não podemos, professor de matemática, mesmo com essa formação dura, não pode se omitir sobre esse tipo de opressão, de violência que acontece em sala de aula. Então, fico muito contente em saber que essas futuras gerações não vão ter esse tipo de prática. Um segundo ponto, a minha pesquisa, apesar de discutir essas questões da exclusão pela matemática, currículo de matemática, ela não propõe, no final das contas, uma solução mágica de como isso deve ser resolvido, porque nem foi o objetivo. O objetivo foi mais fazer um diagnóstico do presente, de como, de forma discursiva, essas opressões, essas exclusões acontecem, mas claro que, tomando conhecimento desse tipo de processo, a gente isso vai incorrer em mudanças também, né? Mas não é uma solução daquela, uma formulazinha, faça isso, faça aquilo. Não era esse o objetivo. E por final, sobre as resistências, que eu tinha deixado falado lá no final, bom, o que eu observo é que os alunos e alunas ainda estão muito pouco resistentes a essas relações de poder que incorrem com a matemática, os professores e professoras de matemática. Existe até, parece, ali uma relação de conformidade com esses processos de exclusão, principalmente quando você pega aqueles que se culpabilizam, se responsabilizam. Então, eu acho que o processo de resistência, assim como de professores e professoras dessa geração que estão tendo essa mudança, eu acho que também os alunos e alunas agora já começam a entender melhor a posição que eles ocupam nessas relações de poder e a capacidade de resistir e de ir contra essas imposições que a rainha das ciências impõe e quem pratica os professores e professoras de matemática impõe também dentro da sala de aula. Então, quero agradecer mais uma vez o convite, gostei muito de ter participado dessa conversa com você, Ana, Glauber, Alexandre. Eu já tinha assistido o seu documentário já antes e pensado assim, meu Deus, e agora numa mesa redonda junto, olha como a vida dá voltas e nos coloca. Né? Agradecer também as meninas que fizeram aí, que foram a intérprete, que essa parte do combate a qualquer tipo de exclusão e esse ideário da inclusão a gente tem que estar buscando sempre. Né? Não é uma questão de utopia, é alcançável. Então, a gente tem que lutar para que isso aconteça. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer a todas, todos, todes que assistiram a live, passaram por aqui, as intérpretes, Eric e Ana, Glauber, Ana, Ricardo, foi um prazer estar com você aqui também. Gostei muito da nossa conversa. E eu também não encerro a minha dissertação, na verdade, a minha dissertação, o título dela é uma pergunta: como lidar com a diversidade no espaço escolar? A gente não vai saber nunca uma fórmula mágica, mas o discurso, né, o diálogo, eu acho que é a principal via para que a gente possa começar a melhorar um pouquinho o contexto educacional, que infelizmente anda muito violento, anda muito excludente, na verdade, e eu acho que dialogando, tendo mais espaço como esse que nós tivemos hoje, que nós vamos conseguir alcançar um pouquinho mais uma melhoria desse espaço educacional. Então, muito obrigado mesmo. Aguinaldo, brigadão pelo convite também. E é isso, gente. Bom, eu também queria agradecer, então, né, a presença de todo mundo aqui na nossa live. Queria convidar também o pessoal, né, a cada vez mais criar gestos de resistência, porque algo que Foucault fala muito no livro dele, na História da Sexualidade, se eu não me engano, ele fala que os gestos de resistência é algo plural, né, que ocorre em toda imposição de poder, onde esse movimento de resistência, além dele ser plural, ele ocorre em diversos espaços e em diversos tempos, né? Então, convocar as pessoas, principalmente as pessoas que são formadas em matemática, que estão se formando em matemática,
a se unir com a gente nesse movimento contra a opressão de gênero e sexualidade pela matemática, e para que a gente consiga construir uma matemática cada vez mais inclusiva para questões de gênero e sexualidade. Agradeço aí o Ricardo, o Alexandre também, as intérpretes, e a Ana. Unindo a minha voz à de vocês, né? Eu realmente queria agradecer muito, é uma honra mesmo para mim, assim, como pesquisadora nova, como professora, né, recém-formada, tá num ambiente, né, com gente tão inspiradora. E de fato, né, que nossas práticas sejam emancipatórias, né, para os nossos alunos, que sejam práticas para promover mesmo essa educação libertadora, né, que não faz os nossos alunos quererem serem os futuros carrascos da frente, mas que eles aprendam essas práticas de outras culturas de si, outras possibilidades de si, de se construir como pessoa, como profissional, né, como agente social. E é isso, gente. Muito obrigada ao público que está aqui com a gente, as pessoas que vão assistir depois, né? Nós, assim, é uma alegria conseguir compartilhar nossas pesquisas, nosso olhar, que isso realmente se multiplique, como os meninos falaram. E até a próxima vez, então. Nós encerramos agora a live. Tchau, tchau.